capítulo 6, versículos 10, 11, 12 e 13, nesse momento. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra? A palavra tem que entrar no coração e transformar a nossa mente, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e sairmos daqui hoje praticando o que aprendemos. Amém, igreja? Não é para ouvir, achar, ai, que interessante, que bonita as bodas de Canaã da Galileia, água em vinho, não sei o que. Não, tomar essa palavra, ela se tornar verdade em você, e você saber que o Senhor Jesus é Deus de milagre, é Deus de transformação, tem o poder da criação, e pautar os seus passos na palavra. Diz assim a Bíblia em Efésios 6:10, apóstolo Paulo ensinando a igreja dos Éfesos: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, potestades, príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, permanecer firmes. Amém? Firmes. Meu pai é militar. Toda vez que a gente quer fraquejar, firme. A missão não acabou. Fala assim, senhor. Pode se sentar. Amém? Vamos retomar agora desde o versículo 10. Se puder ir projetando o 10, voltar no 10. Por que apóstolo Paulo fala assim aos Éfesos? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque aqui nós estamos no capítulo 6. Nos capítulos iniciais, 1, 2, 3, 4 e 5, apóstolo Paulo vai nos ensinando acerca dos nossos relacionamentos, que nós não devemos ter pendências nos nossos relacionamentos aqui na terra. Então ele vai nos ensinar como os filhos têm que se relacionar com os pais com os filhos, como que o esposo tem que ser a relação dele com a esposa e a esposa para com o esposo, os patrões para com os seus empregados, os empregados para com os patrões, enfim, ele vai ensinando acerca de como fazer de acordo com a palavra de Deus no nosso dia a dia, para ir curando os relacionamentos nos quais a gente está inserido, na nossa família, no nosso local que trabalhamos, né? no local onde estudamos, no local onde moramos. Ele vai nos ensinando a como conduzir esses relacionamentos, essas situações, pautados na palavra de Deus. E aí ele diz assim: bom, agora vocês já aprenderam como agir quando acontecer determinada situação, entre filhos, casal, família, serviço e empregado e funcionários e tudo mais. Agora vocês vão tirar todas as pendências. Se tem briga, se tem rolo, se tem, eu não falo com fulano, eu não falo com cicrano, vai acertar isso. Não vai mais caminhar carregando isso. Por quê? Porque é um pré-requisito. Eu não tenho pendência, pelo menos que eu tenha ciência, Não tenho pendências na minha vida financeira, não tenho pendências na minha vida em relação aos meus filhos, não tenho pendência em relação à minha família, em relação aos meus vizinhos, em relação às pessoas que trabalharam comigo, em relação aos que estudam comigo. Não tenho pendência. Se eu perceber alguma coisa esquisita, eu vou chegar na pessoa e vou falar: olha,
Não sei o que eu te fiz, se eu magoei você, se você se entristeceu, ou às vezes você sabe o que você fez, né? Não sei. Mas eu quero te pedir desculpa de alguma coisa. Eu não quero que esse clima pesado continue aqui entre a gente. Eu quero ter uma vida de paz. E para isso eu preciso ver que essa barreira aí não tem mais entre a gente. Independente se fui eu que errei, se é a pessoa que errou, eu quero paz. Eu quero paz. Eu quero viver em paz. Eu não quero ter pendência com ninguém. Se fui eu que fiz, muito mais ainda, que eu tenho que ir lá pedir perdão, me consertar, falar, olha, me perdoa, foi um momento sem pensar, eu falei de uma forma precipitada, não foi minha intenção, olha, me perdoa de coração. E se foi a pessoa, não tem importância também, fala assim, olha, eu estava triste com você, eu estou triste com você por causa de determinada situação, mas hoje eu quero falar para você que eu não quero mais guardar isso comigo, eu quero que fique tudo bem, me desculpa também se eu fiz alguma coisa que desencadeou a sua atitude, porque eu quero paz. Eu não quero caminhar assim, olhando, não vou para lá porque fulano está sentado, não vou para cá porque eu não me dou com cicrano, não vou no almoço de família porque eu não falo com não sei quem faz 2 anos, não quero viver essa prisão. Eu quero estar bem com Deus, importa que eu esteja bem com Deus. Sabe, gente, um coração arrogante, um coração orgulhoso, que se nega a consertar os relacionamentos aqui na terra, não pode pensar em fazer os próximos passos que o apóstolo Paulo nos ensina. Porque ele está dizendo, põe tudo em ordem aqui na terra primeiro. Paga quem você está devendo, pede perdão para quem se ofendeu e vai se consertar com aquele também que te ofendeu, mas você não vai mais carregar isso com você. Se a pessoa não quiser perdoar, se a pessoa quiser continuar sem falar, com o coração endurecido, é problema dela. Você tem que ficar bem, você tem que ficar em paz com Deus e sem pendências. Porque por causa de pequenas pendências, é que a gente vai, espiritualmente, a gente vai ficando paralisado e perde a visão do propósito de Deus para a gente. Perde a visão daquilo que Deus tem para a gente. A gente vai largando as coisas pelo caminho, porque ficou triste com o quê? Porque não sei o que, né? Porque falaram não sei o que para mim, porque fizeram não sei o que. Não importa, Jesus morreu por mim, me salvou, me libertou, me ama e está comigo todos os dias da minha vida e tem provido tudo o que eu preciso. O que importa é manter um relacionamento com Ele, trazendo a presença dEle para a minha vida e vivendo os meus dias debaixo da bênção dEle. É isso que importa. Entendeu? Então o apóstolo Paulo fala, coloca tudo em ordem. Depois que vocês colocaram tudo em ordem, aí sim, aí vem o 12. Porque a nossa briga, a nossa guerra, a nossa luta não são contra pessoas. A nossa guerra não é contra carne, sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes do mundo das trevas, hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Ou seja, eu não posso seguir para essa luta, para esse passo, se eu não tiver acertado antes as pendências aqui na terra. Por quê? Porque quando eu entro para verdadeiramente amarrar, cancelar todo o dardo do inimigo contra a minha vida, todo o ataque do inimigo, o inimigo não pode achar na minha vida nenhuma porta aberta, nenhum pecado de amargura, de ressentimento, de falta de perdão, ou que seja, em qualquer área da minha vida, não pode ter. Porque senão eu já entro para perder. Eu já entro com parte com o inimigo. Como é que eu vou guerrear contra alguém que eu tenho aliança, que eu tenho parte com ele? Por quê? Porque eu estou em pecado, porque eu estou fazendo coisas que é contrária à palavra de Deus. Entendeu? Então eu tenho que pôr em ordem. E como que eu consigo pôr em ordem? Todos os dias buscando a unção do Espírito Santo de Deus na minha vida. E tirando da minha vida tudo aquilo que atrapalha a presença do Senhor em mim. Eu sei que atrapalha, eu sei que não é bíblico, eu sei que é abominação ao Senhor, então aquilo não vai mais fazer parte da minha vida, acabou. É decisão.
gente de honra. Quando decide, decide, acabou, ponto final. Não fica entre dois pensamentos. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Uma hora faz de um jeito, outra hora não. Não, lembre-se, nós somos dirigidos por princípios. Princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus. Quem é dirigido por princípios não muda de atitude no meio do caminho. Não muda de opinião, não promete, não cumpre, sabe? Se a gente quiser, pode contar, pode isso, pode aquilo, não quer nada. Se você depender, você está perdido. Porque não vai, não aparece, não dá satisfação, age como se não tivesse falado nada. E quem vive de acordo com a palavra de Deus jamais faz isso. Prometeu, vai, nem que for arrastando, mas vai. Falou que ia fazer, nem que seja do jeito que for, vai fazer. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo diz que há uma guerra espiritual. As coisas, antes de chegarem para nós, têm que vir do trono de Deus. E o trono de Deus está aqui no mundo natural, gente? Não está. A Bíblia diz que Deus não habita em construções feitas por mãos de homens. Isso inclui qualquer coisa que o homem construiu, que o homem fez. Deus não habita naquilo. A Bíblia diz que existe um rio cuja as águas saem do trono do Altíssimo, da cidade de Deus, e Deus está no meio dela. E esse rio de águas vivas descem para a terra e nos toca. Com a graça de Deus, com a bênção, com o fortalecimento de Deus, com a cura, com o milagre, com aquilo que a gente precisa. O trono de Deus está no mundo espiritual. Se você estudar as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que tem o primeiro céu, que é esse que a gente vê aqui, a atmosfera, tudo mais, as nuvens. Tem dia que está azul, tem dia que está cinza, tem dia que está amarelado, tem dia que está não sei o que lá. Esse que é o primeiro céu. Existe o segundo céu, que são essas regiões celestes aqui, que a Bíblia faz menção. Está acima disso que você vê na atmosfera, ali, quando você olha para cima. Está acima. Ali se trava a batalha espiritual. Ali estão as potestades, os príncipes do mundo das trevas, os espirituais da iniquidade, os principados e também os anjos que Deus dá ordem ao nosso respeito para guerrear ao nosso favor. Porque aqui ninguém pode com demônio, se não for através de Jesus Cristo. Se uma pessoa endemoniada começar a manifestar, a ficar possuída de demônio, você pode chamar marinha, exército, aeronáutica, SWAT, tropa de elite. Não vai sair, não vai embora. Vai dar uns petelecos ainda neles. Porque demônio tem força sobrenatural. Agora, se chegar ao mais humilde do servo, da serva de Deus, vida com Deus, vida pautada na palavra, cheia do Espírito Santo de Deus, vai impor as mãos naquela pessoa e vai dizer, em nome de Jesus, sai! E vai embora. Porque há poder no nome de Jesus na vida daquele que vive a palavra de Deus. Não dá para usar o nome de Jesus se eu não estou cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Não dá para ficar clamando o nome de Jesus se Ele não é o Senhor da minha vida, se Ele não governa sobre a minha vida. Ele se manifesta quando eu oro, quando eu peço, por quê? Porque Ele está no trono, Ele que governa. Ele sabe que eu dependo dEle. Que eu dependo exclusivamente dEle. Então o apóstolo Paulo nos ensina isso. Primeiro acerta a tua vida. Depois entenda que o teu inimigo não são as pessoas. Então não adianta ficar com raiva de quem fez alguma coisa para você, porque você está mirando o inimigo errado. Satanás manda os seus espíritos malignos lá que o servem
atacar aquela pessoa, usar aquela pessoa para fazer coisas que vai atacar você. Mas não é a pessoa. É porque ela não tem um coração firmado em Deus. Os demônios precisam de um corpo para lançar setas, para lançar palavras. Palavras de calúnia, palavras de mentira, palavras de perseguição, palavras de ameaça. Então ele vai usar pessoas. Às vezes dentro da família, às vezes na vizinhança, às vezes no local de trabalho. Mas você tem que tirar os olhos das pessoas e discernir que por detrás daquela situação existe um espírito maligno usando aquela pessoa para te atacar, para te entristecer, para te fazer desistir, para enfraquecer você, para paralisar você, para frustrar você, para tentar prejudicar você. E é nessa hora que você entende, tem uma guerra nas regiões celestes. O inimigo está usando fulano, ciclano, beltrana para me atacar, para vir contra a minha vida. Aí eu levo essa causa diante do Senhor. Em vez de eu ficar com raiva, com ódio, responder na mesma moeda e não sei o que é o que a natureza humana tem tendência de fazer, eu vou entender, porque eu aprendi com o apóstolo Paulo que a minha guerra não são contra as pessoas, a minha luta não são contra as pessoas são usadas pelo inimigo. Então eu vou até a presença de Deus e falo: Senhor, envia anjos ao meu favor para paralisar os espíritos das trevas que estão usando fulana, beltrana, cicrana para me atingir, para tentar me prejudicar, para me frustrar, para tentar me paralisar, para me deixar triste, em depressão, com angústia, com ansiedade, com pânico, com não sei o quê, mas, entendeu? É assim que a Bíblia nos ensina a proceder. E não ficar alimentando briga, intriga entre pessoas, entre uns e outros. Você consegue entender isso? As pessoas que não têm a presença de Deus nos seus corações são alvos fáceis para o inimigo usar contra nós. São alvos fáceis. Porque o Espírito Santo de Deus, ele só entra na sua vida se ele for convidado. Se você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e convidar o Senhor para ser aquele que vai estabelecer o trono e o governo dele na sua vida. E no momento em que você reconhece: Jesus morreu na cruz por mim, me salvou, me libertou, ressuscitou ao terceiro dia, me deu redenção, me deu salvação, eu o reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, eu dependo dele, da bênção dele, da graça dele. Quando você reconhece isso e faz essa oração, o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Efésios capítulo 1, que nesse momento, o nosso espírito, que estava morto nos delitos, nos pecados, recebe vida. E o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso espírito. E ele começa a nos ensinar, a nos guiar, a nos dirigir, a nos dar discernimento sobre essas coisas. Porque no próximo versículo vai falar, no 13, que é para nós nos revestirmos da armadura de Deus. E eu vou falar sobre as peças da armadura de Deus nos cultos de sexta-feira. Tá bom? Comecei com essa palavra na sexta e vamos dar continuidade falando das peças da armadura de Deus, que está aqui nos versículos que se sucedem aqui. Porque quando eu tenho esse entendimento todo de tudo que eu falei para vocês até agora, o propósito de eu consertar toda a minha vida, os meus relacionamentos, não ter brecha, não ter área nenhuma que o inimigo esteja aprisionando, de eu me revestir da armadura de Deus e reconhecer que a guerra não é humana, não é contra as pessoas,
mas contra os espíritos malignos que usam essas pessoas. E a Bíblia me ensina, então, me revestir da armadura de Deus, que o apóstolo Paulo ele faz uma analogia entre a armadura do soldado romano e a armadura do cristão, para que pudesse ficar bem claro para o povo da igreja de Éfeso entender. Aí o que acontece? Quando eu sigo essas orientações bíblicas, eu faço para que propósito? Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, permanecerem firmes. O dia mau chega. Infelizmente, o dia mau chega. Nós somos seres humanos limitados e a gente tem que entender que a gente vive na dependência do Senhor, do Espírito Santo de Deus, mas o dia mau é inevitável. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar como nós temos que estar preparados para resistir firmes, de pé, no dia mau. E é nesse dia mau que eu falo para você que não adianta a sua preparação física, acadêmica, mental, não vai te ajudar em nada. Em nada. Pode ter 10 pós, doutorado, pode ter o que você quiser. A única coisa que vai te sustentar no dia mau é o Espírito Santo de Deus habitando no seu espírito e te levando para um degrau a mais, de mais do que vencedor. Ele fala: filho, filha, você não tem condições de lidar com isso, deixa que eu te conduzo, deixa que eu te fortaleço, deixa que eu cuido de você. E não sucumbe ao dia mau, não se rende, não se entrega, não se prostra, continua firme, buscando aquilo que é da vontade de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Entenderam? Vão fazer isso, vão começar a pensar nisso, vão aplicar isso na vida de vocês, em nome de Jesus? Fica de pé no seu lugar, vamos orar.